meus amores da nossa EJA, tudo bem por aí? Eu espero que sim. A gente está de volta aqui para dar continuidade a esse nosso bate-papo sobre diversidade cultural. E aí a gente está nessa conversa toda, a gente está vendo aqui várias coisas, a gente teve num papo super agradável com a turma de Betânia, compreendendo, né, algumas das heranças que nós temos de diversas culturas, que na verdade fazem parte da formação do nosso Brasil, né, do nosso povo, do nosso país. Então a gente vai dar seguimento a esse conteúdo, falando um pouco sobre esses tipos de conhecimento, de cultura e toda essa diversidade do nosso Brasil, do nosso estado, da nossa gente. Vem comigo aqui nos nossos slides, presta atenção que a gente está dando seguimento à aula de diversidade cultural na disciplina, no componente curricular de projeto de vida, comigo, professora Amanda Soares. Segue aqui comigo que a gente estava falando, né? Primeiro a gente conversou sobre o senso comum, logo depois a gente falou sobre o conhecimento científico, não foi? Esse senso comum, a gente viu tantas as heranças que vêm desse nosso povo mais ancestral, né? Trazendo aí as informações sendo passadas de uma geração para outra, tá? A gente vê a ciência, inclusive, bebendo dessa fonte, não é verdade? E aí a gente fala agora da cultura popular e da cultura erudita, né? Essa cultura popular é esse conjunto de manifestações que vai ter origem nessas classes dominadas, mais dominadas, né? Mais populares, a classe do povo. O que é que o povo está fazendo, inventando? Então, tudo isso é cultura popular. Tem diferentes faces essa nossa cultura, né? Então, essa cultura popular, ela vai fazer parte desse saber que não é institucionalizado, não é o dominante. Ele tem, né? Ele faz parte da identidade de um povo, mas é desse povo que não está lá dominando, né, as elites, enfim. Isso é comum, é onde acontecem as coisas que geralmente são feitas ali para todos, não é verdade? Temos também a cultura erudita, onde as práticas e valores que tiveram origem nas classes dominantes, elas vão predominar, né? É o saber institucionalizado, apresentado como produção e visão de mundo das elites, que procura se consolidar com base na oposição ao popular. Vocês sabem que quem é elite não se mistura com o povo, né? Às vezes se mistura para pedir ali uns votos. Aproveitando a deixa para dar aquela alfinetada, né? Mas é isso, não se mistura. E até culturalmente falando, há diferenças gritantes, né? Eu vou te contar uma coisa, às vezes até a forma como se fala, né? A música que se escuta, a forma como se comemora as situações, as coisas, é bem diferente na cultura erudita e na cultura popular, tá certo? Então, a gente tem aqui, por exemplo, ó, que festa é essa aqui? Vocês conhecem? Ah, meu amigo, todo mundo conhece essa festa. Viu balão colorido, viu bandeirinha, roupa colorida, fogueira, o túnel, professor, o noivo, a noiva e o padre. Olha aqui, ó, quem tá cantando a quadrilha. Ó, o menino sem vergonha jogando bomba aqui. Ei, joga, corre, menino, tu para com isso. Ó, o pé queima. Gente, isso aqui é bom demais. Isso aqui seria um exemplo, né? Isso aqui seria um exemplo. A nossa festa junina, né? Que a gente tanto ama, que a gente ficou sem nessa pandemia veia chata. Me diz uma coisa, isso aqui é cultura popular ou é cultura erudita? Primeiro que se fosse erudito não tinha um menino descalço, nem soltando bomba, né? Para comer de história. Não tinha essa misturada toda, não. É gente dentro de casa, espiando para fofocar depois. É gente fora de casa. É uma confusão danada. Gente, é lindo demais, né? Essa arte é da Rosângela Borges, é linda demais. Festa junina, exemplo de cultura popular, né?
Festival de quadrilhas aqui do Terceiro Arraial da Boa Esperança, em Padre Marcos. Olha que lindo aqui, ó. Nosso estado arrasando na cultura popular. Aqui, meu filho, quem entrar bem, ele brinca, ele dança, ele faz tudo. Faz e acontece. Pode ser quem for, né? É espaço aí, é para todo mundo. A brincadeira aí, todo mundo dança, todo mundo se diverte, se balança e tudo mais. Aqui na cultura erudita, né? Você vê, olha a diferença, né? Pena que aqui a gente não consegue observar bem, porque se eu der o zoom aqui na foto, né? Não vai dar muito bem para a gente ver. Mas bem aqui no cantinho inferior esquerdo, nessa imagem, você consegue ver as vestimentas, né? A galera tá de shortinho, de camiseta, sandália rasteirinha, tô de boas. Tô à vontade. Tô aqui, né? Maravilhosamente confortável. Até a roupa é muito diferente. Ô, Rafael, bugou aqui o zoom. Você pode tirar, por favor? Então, até a roupa é bem diferente. Tá certo? Deixa eu ver se sai o zoom aqui da nossa imagem. Vamos lá, pronto, voltou. Eu vou dar o zoom de novo para dar trabalho de novo, viu, Rafael? Olha aí. Olha aqui nossa orquestra sinfônica, com o nosso maestro Aurélio, né? Incrível, maravilhoso. Uma orquestra linda e maravilhosa. Mas olha a diferença, meus amores, né? Olha só as diferenças. Primeiro, que esses instrumentos aí são caríssimos. Não é todo mundo, né? Alguns desses instrumentos aí são caros. Ah, professora, está dizendo que na orquestra só tem gente rica. Não, não. Aqui existem músicos incríveis, maravilhosos e que fazem um esforço grande, né? Alguns fazem um esforço interessante, assim, para conseguir ter seu instrumento, participar dos ensaios. Outros não, né? Pode ser que tenha alguns aí de famílias mais ricas, mais abastadas, mas tem gente também que performa, né, que faz parte de situações diferentes. Mas se você observar, até na plateia, ó, a gente tem aqui o ex-prefeito de Teresina, você está vendo aqui autoridades, todas sentadas na primeira fila, tá certo? E aí, esse ambiente é onde? Isso aqui é um teatro, né? Isso aqui é um outro lugar que foi pensado para esse tipo de espetáculo também. Claro que a orquestra pode ir lá para a festa junina? Pode, e vai. A orquestra vai à rua também. Mas a gente está simbolizando, né? A gente está trabalhando com simbolismos aqui, tá bom? É parte de uma cultura erudita. Essa música clássica, né? Usar a utilização desses instrumentos, a formação de orquestra, o espaço dos teatros, né? Então, muita gente, vocês já foram no teatro? Já entraram no teatro, né? Tem gente que não vai ao teatro porque diz assim, minha gente, eu não tenho nem roupa para entrar ali, eu não sei nem como é que eu me visto para ir para esse lugar. Não é verdade? Então, não é uma coisa assim do povo, que acontece no meio do tempo, no meio da rua, né? Que quando a pessoa passa e quer se passar no meio da quadrilha, menina, é só pedir licença e anarriei e alavantu. É assim que a gente faz, né? Mas é diferente. Então, essa cultura erudita, ela tem, né, essa sua origem, principalmente, né, nas elites, e ela não se mistura muito com a cultura popular. Aí a gente vem com a cultura de massa, que já é uma criação aí, ó. Uma criação da indústria cultural. Uma coisa a gente tem que entender, tudo que existe, que é feito, que dá dinheiro, vem por aqui, ó, por processos que vão industrializar tudo, vão transformar tudo num grande produto, né? Então, a gente ainda tem o que chamamos de cultura de massa. Ela é produzida pelos meios de comunicação, principalmente pelas rádios, pela televisão, que são meios mais popularizados hoje em dia, né? Eu acho que hoje em dia, muita gente, a maioria, vamos dizer assim, das pessoas que podem estar nos assistindo, tem acesso a um telefone, a uma rádio ou à televisão, né? Então, ela é produzida pelos meios de comunicação e ela é destinada às massas, geralmente às massas mais urbanas, né? Ela é caracterizada por ser homogênea e vinculada a interesses comerciais. Então, é por isso que a gente vê, né, a própria música
A gente tem estilos musicais que vão estar aí dentro dessa cultura de massa, né? Então, tem uns forrozão aí, meu amigo, que arrasta multidões. Eu tô falando de multidões mesmo, de milhares de pessoas num show, num evento, né? E aí todo mundo sabe a letra da música, todo mundo sabe cantar a música, né? Todo mundo sabe dançar a música. Isso porque ouviu várias vezes na rádio, viu várias vezes na televisão, teve acesso. Porque é proposital, né, esse acesso. Toda hora vai tocando, aí a pessoa vai começando a assimilar aquilo ali. E aí, quando ela assimila, né, ela começa a entender, curtir, gostar, comprar o produto. O que é que vai ser o produto? É o ingresso do show, é ouvir lá naquela plataforma lá de streaming, né? Vou botar aqui no meu celular a música para tocar. Aí bota lá o não sei quem dos aviões, o não sei quem que é o sem vergonha, né? Para não dizer o nome direto. Então, existem várias formas, né, de se trabalhar essa cultura de massa. Estou dando um exemplo utilizando a música, tá? Então, essa cultura de massa, ela é caracterizada por ser homogênea, as músicas são bem parecidas, por exemplo, e ela é vinculada aos interesses comerciais. E ela é produzida, ela é feita pela indústria cultural. E essa indústria cultural ainda vai ser esse conjunto de empresas ligadas aos veículos de comunicação, como rádio, TV e internet, controlados pela classe dominante, que ao criar produtos de massa, promovem a planificação e mercantilização da cultura, tá? Então, a gente vai observando, inclusive, uma homogeneização dessa cultura, tá certo? Tudo isso é um produto, é criado de propósito para que haja o consumo. E esses consumos, havendo, nossa, isso rola muita grana. Vocês imaginam o quanto de dinheiro não deve ser? A gente viu aí um tempo atrás, né? Que alguns cantores sertanejos têm cachês milionários. Milionários. Eu estou falando de um show custar mais de R$1 milhão. Gente, isso tudo faz parte do que a gente chama de cultura de massa. Só vale R$1 milhão um show da criatura porque a indústria fez essa criatura ser um grande sucesso. Isso é tudo proposital, não é por acaso, não é só talento, viu? Não é só talento. Talento, carisma, papapá, ok. Mas eu conheço vários artistas terrivelmente, assim, talentosos, absurdamente talentosos. E eles não estão nem de longe perto desse cachê. De R$1 milhão? Meu Deus, para pagar R$300 é uma confusão para esse povo, né? Então, a gente vê que a cultura de massa, ela é uma manipulação, ela é um serviço criado de propósito pela indústria cultural. E aí a gente vem com a cultura de massa e a indústria cultural, olha só. Eu dei o exemplo de músicas, né? Mas olha aí as novelas. Quem é que não está dando fé desse povo todinho aqui, desse Pantanal? Quem é aquela grandona ali, bonitona, que está com a foto maior ali? Só pode ser a Juma, né? Eu te juro que eu não assisto. Mas está aí, minha gente, eu não assisto novela, mas está aí. As novelas são capazes de prender a atenção dos telespectadores que ficam em frente a uma TV. Você quer ver uma coisa? Quando começa uma determinada novela, as roupas, o figurino dos personagens, eles começam a ficar na moda. Seja o tom, a cor, o modelo, né? Eu me lembro que um tempo atrás teve uma novela que era italiana, né? Italiana, sim, né? Era uma novela que falava de alguns descendentes de italianos. E aí tinha uma italianinha que usava assim um paninho na cabeça. Gente, esse pano ele virou uma febre. Todo mundo comprou, todo mundo usou, né? E aí é isso. Isso é que é cultura de massa. É uma produção que vai levar a um desejo de consumo, seja do produto diretamente, da música, da novela, né? O espetáculo esportivo, por exemplo, uma partida de futebol,
é cultura de massa, essa cultura do futebol da gente. Vai te levar a um desejo de consumir, de querer ir para o estádio para assistir, se não de ter uma televisão boa para assistir, se não de ter uma camisa do meu time, né? De preferência original, mas se não tiver, a gente vai daquelas que a gente compra na pista mesmo, tá de boa, né? Mas a gente está ali consumindo. Aqui é um exemplo, né? O estádio Lindolfo Monteiro, aqui em Teresina, os espetáculos esportivos, né? Como as partidas de futebol, são exemplos de cultura de massa, tá certo? A gente segue aqui falando do multiculturalismo e das minorias, agora a gente vai virar um pouquinho para essa temática, tá certo? E olha só, então, o que é esse multiculturalismo? A gente pode pegar pela própria formação aqui do nome, multi, muitos, vários, né? Culturalismo vem dessas culturas. Então, olha só. O fato de algumas sociedades serem formadas por culturas distintas. Nós, por exemplo, somos assim, né? A política que visa a coexistência pacífica entre diferentes grupos étnicos. É um movimento teórico e político em defesa da pluralidade e da diversidade cultural, reivindicando o reconhecimento cultural das minorias. Olha como é interessante. Tem que se defender essa diversidade? Tem, porque hoje todo mundo quer que todo mundo seja igual. Ah, minha religião é que é a certa. Tu devia era se converter. Meu irmão, me deixe, né? Eu não tenho que me converter se eu não quiser. Porque não tem só uma religião no mundo. Vocês já pararam para pensar o tanto de religiões que tem nos mais diferentes cidades do mundo todo? Será que é a tua ou a minha que vai estar certa? Que é a que vai te jogar neste reino dos céus? Né? Será se o reino dos céus existe para todo mundo? Para todo mundo que tem uma religião, inclusive diferente da tua, da minha? Né? Então, é preciso defender a pluralidade. É preciso defender as diferenças. Não é defender para todo mundo virar a mesma coisa. Isso não dá certo. Né? Isso é perigoso e é sem graça. Vamos combinar. Né? Então, é um movimento teórico e político em defesa da pluralidade e da diversidade cultural, que reivindica o reconhecimento cultural das minorias. Eu tenho o meu direito de me manifestar culturalmente da forma como eu me sinto à vontade, da forma e onde eu me sinto acolhida, da forma e onde eu me sinto bem, da forma e onde eu me sinto ser quem eu sou. Não é você quem vai dizer qual é a minha religião, qual a música que eu tenho que ouvir, qual a forma que eu tenho que agir. Então, isso é muito individual e a gente não tem que estar sobrepondo as coisas, tá certo? Aí a gente vem compreendendo o multiculturalismo, né, com esses 3 aspectos aqui, e passa ao conceito de interculturalidade. Essa interculturalidade é a possibilidade da construção, tá? Se constroem novos conhecimentos e novas interpretações do mundo a partir do contato entre diferentes culturas, né? Então, essa interculturalidade é a cara do Brasil. Por mais que a gente queira negar, isso aqui é a cara do nosso país. Nós somos um país multidiverso, multicultural, né? E intercultural. Essas culturas, elas já se interligaram de um tanto que de duas uma a gente nem sabe quem é. Meu Deus, não sei nem de onde é que eu tirei isso. Eu não sei, professora, nem de onde é que eu vim. Mas lá em casa é assim, assim, assado. Então, as situações, elas têm raízes, né? Essas raízes, elas estão lá nas culturas que fazem parte, né, da nossa formação. Seja ela qual for, tá certo? A gente vai trazer heranças que vão se cruzar
Como no exemplo de Betânia, do Piauí, que é uma cidade que tem um polo que estava assistindo nossa aula ao vivo e que deu vários exemplos de como eles têm heranças culturais de povos distintos, né? Tem uma herança cultural europeia, que é a religião, tem uma herança cultural indígena, que é o plantio de mandioca, enfim. Vocês observam que isso é intercultural também, tá? E aí a gente fala dessas minorias sociais. Minorias é o que tem menos, né? Quem está em menor quantidade. Então, essas minorias sociais vão ser justamente esse grupo de pessoas que se encontram numa situação de dependência ou desvantagem em relação a um outro grupo majoritário, ou seja, em relação a um grupo maior. Geralmente, essas minorias sociais, elas são oprimidas pelas maiorias, né? Quem é que vai ser maioria? Vai ser quem tem dinheiro, vai ser quem é branco, vai ser quem é homem. Temos várias minorias na sociedade do Brasil. Nas sociedades, né? Então, só fazendo aqui uma observação. As minorias recebem quase sempre um tratamento discriminatório por parte da maioria. Elas passam por muitos aspectos de discriminação, né? Elas podem ser discriminadas por vários motivos. Étnicos. Ah, índio é preguiçoso. Ora, mas, meu irmão, índio não é preguiçoso. Vá trabalhar com a terra, vá pescar a sua comida, vá cuidar da sua vida, vá cuidar de sua sobrevivência, porque se você virar as costas no Brasil, o índio pega tiro, né? Não é preguiçoso, isso é discriminação. Religiosos, o que eu mais vejo é as situações dos povos de terreiros, né, de matriz africana. De vez em quando entra gente para botar fogo, para quebrar tudo. É um tipo de discriminação. Intolerância religiosa, que é crime. Discriminação a partir do gênero. A gente não tem respeito ainda como deveria ter na sociedade. A gente, mulher, eu falo do lugar de ser mulher, né? E eu acho que ainda assim nossa pauta feminina ainda avançou muito mais do que a das pessoas transexuais, né? Das pessoas que são agênero. Enfim, as questões de gênero são problemas, né? Para nós que somos minorias. Questões de sexualidade, os motivos linguísticos, a forma como um povo fala, né? O tipo físico e as próprias manifestações culturais. Então, olha só, em cada país ou região, diferentes populações podem ser consideradas minoritárias, a depender dos grupos que dominam as instituições do local, né? Então, observando aqui, como é que a gente poderia dar exemplo de minorias? Minorias que eu digo não é porque é em menor quantidade de pessoas, não é só a menor quantidade, mas é a menor representatividade, né? É o menor acolhimento, a menor aceitação. A gente podia colocar aqui indígenas, negros e negras, pessoas trans, os portadores. Como é que a gente fala? É portador de necessidade especial? Não, não é portador. É PCD que faz. Pessoas com deficiência. Eu digo que não é portador porque as próprias pessoas com deficiência, elas pedem para a gente não usar esse nome. Portador de necessidade especial. A gente porta um documento que a gente bota no bolso, a gente está portando o documento, né? Portar é carregar consigo e se livrar quando você quiser. Quem tem uma deficiência não pode ser chamado de portador, tá certo? Então, são PCDs, pessoas com deficiências. Todo mundo aí é minoria. Mulheres, vamos botar mulheres aqui. Ok? Beleza, gente? Vamos adelante. E aí, essas minorias, né, elas são vulneráveis. O que é vulnerabilidade?
vulnerabilidade, né? Esses grupos minoritários, em geral, eles não vão encontrar um amparo suficiente na legislação vigente. Ou seja, o amparo legal, ele existe. O homem não pode bater em mulher, não pode cometer violência contra a mulher. Tem a Lei Maria da Penha. E isso não protege a gente em quase nada. Ainda assim, nós temos taxas altíssimas de feminicídio, a gente tem taxas altíssimas de espancamento, de violência psicológica. Tudo isso acontece com as mulheres, mesmo existindo a Lei Maria da Penha. Isso não quer dizer que as minorias não tenham leis que as acolham, mas que essas leis não são executadas da forma que seria mais adequada, de forma a proteger essas minorias. Ok? Então, é comum a luta desses grupos por terem sua voz mais escutada nos meios institucionais. Por exemplo, os transgêneros, as pessoas trans, né? Eu tenho uma identidade em formação, né? Mesmo que exista há muito tempo, a minoria vive num estado de constante recomeço de sua identificação social, tá? E a gente tem essa razão aqui, ó. Por quê? Porque ela tem de se afirmar a todo momento perante a sociedade e suas instituições, reivindicando os seus direitos. A gente fala de afirmação da identidade, e aí nesse exemplo, né, tá o povo negro, que inclusive sofre tanto racismo, inclusive porque não puderam por muitos e muitos anos nem ter o cabelo natural. Poxa, até hoje, pessoas que fizeram a transição, né, tinham o cabelo alisado, cabelo diferente, não podia ser do jeito que é. E hoje a gente vê a transição capilar, como uma ferramenta, né, de autoconhecimento, uma ferramenta de autoafirmação, uma ferramenta de recomeço de sua identidade, tá? Então, aqui, gente, essa cena é super forte, né? É muito triste, mas aqui é um policial pisando no pescoço de uma mulher negra. Eu nunca vi um tratamento assim com uma pessoa branca. Eu nunca vi. Nunca vi. Eu vi um dia desse um médico estuprar uma mulher que estava parindo. E ele foi levado, e tinha vídeo. Ele foi levado pela polícia quase que no colo dos policiais. Isso aqui que está no chão, essa pessoa que está no chão, é uma mulher. E o policial está com o pé no pescoço dela. E é assim que o povo é tratado, né? Na maioria das vezes. E a justiça fez o quê, ó? Inocentou. Tratou como inocente o PM que pisou no pescoço de uma mulher negra. É pedir um pouco demais, né? Que esse povo não se revolte. Não é verdade? Olha o que é que eles fizeram aí. Então, e o PM, ele está inocentado, viu? Só para dar um pouquinho mais de ódio. Vamos seguindo. Tá? Então, olha só. Presta atenção. Olha outra coisa. A justiça diz que menores de 14 anos podem visitar a exposição Queer Museu. Né? A luta contra os privilégios de grupos dominantes, por serem grupos não dominantes e muitas vezes discriminados, as maiorias lutam contra o padrão vigente estabelecido. Essa luta tem como grande marca a utilização das mídias para expor a situação dessas minorias e levar o conhecimento para a população em geral, além das passeatas, manifestos e outras formas de resistência. Por exemplo, o movimento LGBTQIA+, faz um movimento enorme na sua parada da diversidade.
Ok? E aí a gente vem com algumas estratégias, né? Algumas estratégias discursivas. As minorias, quando elas se organizam, elas realizam ações públicas e estratégias de discurso para aumentar a consciência coletiva quanto ao seu estado de vulnerabilidade na sociedade. Então, tem mulher que acha que apanha do marido porque ela merece. Ah, mulher, mas é porque eu fiz muita raiva a ele. Nada justifica, meu amor, você apanhar do seu marido, ele lhe bater, ele lhe aprisionar dentro de casa. Nada justifica um homem de acabar com a tua autoestima. Nada justifica um homem fazer o que quer e não deixar você fazer nada, nem estudar. O que é que justifica isso? A não ser as questões, né, do ódio contra as mulheres e do próprio machismo, né? Então, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa se organizar para envolver essas pessoas que sofrem essas discriminações e essas violências, para que elas entendam o que está acontecendo com elas mesmas, porque tem gente que é preto e é racista. Tem, é só o que tem. Veja aí o energúmeno que preside a Fundação Palmares. Vão ver o que é a Fundação Palmares e vão ver o que é a pessoa. Eu chamo de o quê? A pessoa que preside aquela fundação hoje em dia. É um preto racista, né? O que é uma pessoa, uma mulher que apanha do marido e não dá parte, não denuncia porque ele vai melhorar, porque ele me ama, porque eu que pereci. É complicado. A gente precisa dizer, né? A gente precisa falar que essas pessoas precisam se conscientizar do problema que elas estão envolvidas, tá certo? Temos exemplos aqui, ó, a própria luta das mulheres contra o discurso machista da grande mídia. Então, as televisões, os rádios, todo lugar tem machismo, assim como todo lugar tem racismo. E não adianta nem dizer que é história, não, porque tem, tá? Denunciar estratégias discursivas da grande imprensa, né? Quando o assunto é a violência de gênero, é usual a mídia retratar culpados de crimes contra as mulheres como uma exceção. O monstro que fez isso, o animal, o louco, quantos dão uma de doido, batem. Um dia desse, um cara estava num prédio, acho que da justiça, o cara deu tanto soco no rosto de outra advogada, de outra mulher, que ela saiu ensanguentada. No outro dia, o lindo e maravilhoso estava com um documento de insanidade mental, né? O louco, que louco, cara. O cara é um misógino, um machista, um violento, um agressor, né? E aí ele sai com essa capa do louco que é para aliviar a pena dele, se é que vai ter, né? Que vocês estão vendo aí o que é que a justiça faz muitas das vezes, né? Concluindo que homens normais não cometem esse tipo de crime. E aí o monstro, o animal louco, às vezes é teu irmão, teu marido, teu avô, teu pai. Essa semana, ontem, eu vi um pai que matou a filha, porque deu um soco nela, porque ela tinha limpado o fogão, o irmão sujou, ela foi reclamar, e ele bateu nela, que já tinha feito o serviço, e foi reclamar do irmão, que foi... Nossa, ele deu um soco na filha dele que matou a menina. Só isso que ele fez. Olha, gente, é muito difícil eu dar uma aula dessa com um tom de voz adequado, com a... Sabe, aquela capa que a gente bota quando a gente é professor? Olha, eu estou só expondo os dados. Estou expondo dados, mas eu também estou falando uma coisa que dá muito problema na minha cabeça, porque eu sou mulher, eu vivo isso. A gente vivencia essas coisas, né? Então, a gente vive vendo esse tipo de situação acontecer e, inclusive, passando por essas situações, né? E a gente sai, a gente é que é doida, a gente é que é histérica e nunca a culpa é de quem tem, né? Então, olha só, vamos ver aqui quem são esses exemplos, né? De minorias sociais. População negra, indígena,
imigrantes, mulheres, pessoas homoafetivas, homossexuais, idosos, moradores de comunidades ou favelas, portadores não, pessoas com deficiências. Vamos resolver isso aqui, né? Pessoas com deficiências, moradores de rua. Quem é que está olhando para essas populações, né? Trazendo o acolhimento legal, efetivando as leis de proteção a essa população vulnerável? Quando você pensa assim, você descobre que, sinceramente, não tem muita gente por essa turma toda aí, não, né? E aí a gente vem com as minorias sociais, né? A gente pode relacionar a própria população LGBTQIA+. A gente precisa entender que esse povo existe, é normal, que são pessoas que muitas das vezes trabalham, estudam, são excelentes filhos, excelentes companheiros, companheiras. São pessoas que têm, acima de tudo, sentimentos, que se magoam com a discriminação, que se magoam com o ódio que passa, que também se sentem felizes. São pessoas que amam, que odeiam, pessoas que existem. E existe diferença. A gente tem o sexo biológico, que vai trazer as distinções biológicas, anatômicas que o corpo humano apresenta. As genitálias, os seios, os aparelhos reprodutivos e outros. Temos as pessoas intersexuais, né? A pessoa que tem característica sexual feminina e masculina, genitália e aparelho reprodutor. A gente tem aqui as questões de gênero, né? Que é uma construção social do sexo biológico. Ou seja, por que tantas pessoas nascem meninas e se identificam mais com o gênero oposto? No caso, se identificam mais com o gênero masculino. E vice-versa, por que tem pessoas que nascem meninos e se identificam mais com o feminino, né? Então, isso aqui são as pessoas transgênero, que geralmente, né, tem trans, tem travesti, enfim. Ah, professora, eu não sei nem tratar. Como é que eu falo com uma pessoa assim? Eu não sei se eu chamo de trans, de travesti. Pergunta. Fulano, fulana, você prefere que eu lhe chame como? Para isso que as pessoas também têm nome social, né? A pessoa tem um nome de batismo, que é um nome que está lá nos documentos, mas hoje tem lei que garante que essas pessoas tenham o direito de serem chamadas pelos nomes que elas se identificam, né? E aí a gente tem a identidade de gênero, que é uma experiência da pessoa a respeito de si mesma e das suas relações com os outros gêneros, né? Como ela se percebe dentro do seu contexto social. É a forma que a pessoa se entende como um indivíduo social. A expressão do gênero é como o indivíduo manifesta a sua identidade em público, como ele se veste, a aparência, o comportamento, e isso é independente do sexo biológico. A sexualidade, né, está relacionada à genética binária em que o indivíduo nasceu. É masculino, feminino ou intersexual? E a orientação sexual, para a gente perder essas dúvidas, né? Tem a ver com o desejo de se relacionar afetivamente ou sexualmente com outros gêneros, tá? Gay, lésbica, bissexual, entram aí. E a gente ainda tem, né, o agênero, aquele que tem identidade de gênero neutra. Não entende bem o seu gênero, ou pelo menos ele não liga, não se identifica nem com o gênero, nem com o outro, tá? Os andrógenos. E aqui, gente, vão ter várias temáticas, várias nomenclaturas e várias denominações. Ah, professora, eu não sei para que isso. Tu não sabe porque você se identifica certamente dentro de uma norma comum. Mas uma pessoa que é agênero, imagina como é que é para uma pessoa dessa se encaixar na sociedade. É importante que tenha um nome que encaixe as pessoas.
Né? Não, eu não sou agênero, eu sou só andrógeno. Não, eu não sou andrógeno. Então, estão entendendo que é importante ter um nome para cada coisa? Porque é preciso acolher a todos e a todas e a todes para poder as pessoas se identificarem e se sentirem representadas dentro da sociedade. Andrógeno, pessoa cuja expressão de gênero transita entre os dois polos, masculino e feminino. Em geral, usa roupa, corte de cabelo, acessório unissex, né? Você olha para essa pessoa, você não percebe assim, meu Deus, será que é um menino, será uma menina? Porque a cabeça da gente só pensa assim, é binária, né? Ou é um ou é outro. E tem a galera que transita. Tem o assexual, é aquele que não possui o desejo sexual por ninguém, não sente atração sexual, que certas vezes ou em certas circunstâncias, né? Não é uma coisa que é muito natural para essas pessoas. E aqui temos os bissexuais, né? As pessoas que sentem atração por homens, mulheres. Então, a gente traz aí alguns dos conceitos, né? Mostrando para vocês. E aí tem essa bandeira aqui, ó. A bandeira a gênero. As partes pretas, né? Complementam a ausência de gênero. Parte cinza, a ausência parcial de gênero. As partes brancas, a ausência completa, né, de gênero. E o verde, a identidade não binária, tá? Não tá nenhum nem outro. Tá no meio. Tá certo, gente? Deixa eu puxar aqui rapidinho, só para a gente passar, né? A gente vai ver ainda várias outras estruturas, várias outras temáticas que vão trazer essas qualificações. A gente fala com mais calma em outro momento, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos responder essas questões, tá? Essas questões, a gente vai fazer as respostas, né? A gente vai trazer as respostas dessa atividade, a gente vai entregar para a nossa professora da mediação. Essa é a nossa atividade de casa, tá? Você tem direito a uma pergunta. Vai respondendo isso aqui, né? Vai vendo como é interessante, tá bom? Façam em casa, pergunta, e depois a gente faz essa brincadeira na sala de aula, combinado? Nosso tempo por hoje esgotou e a gente vai responder essa atividade. Pense em alguém para vocês trocarem as informações em um outro momento em sala de aula, tá certo? Um beijo para todos vocês que ficaram até o final da nossa aulinha. A gente se encontra. Até mais. Tchau, tchau.